Olá a todos, aqui é o escritório de investigação de mistérios. O caso que eu vou contar hoje não é um caso antigo, aconteceu em anos recentes. É um caso sobre desaparecimento. Este caso ocorreu em Busan, Coreia do Sul, em 2016. Como o acontecimento foi muito estranho, há muitas pistas, mas ainda sob densa investigação. Por isso, tem recebido muita atenção na Coreia. Nos últimos anos, a grande mídia também tem dado alguns pronunciamentos, tornando o caso conhecido. Então, por que este caso recebeu tanta atenção? O que aconteceu em seguida? Voltemos no tempo para 2016. Dia 31 de maio de 2016. Um homem de sobrenome Tran foi à delegacia de polícia local em Busan para relatar o caso. Parecia muito preocupado. Joan relatou que seu filho e nora estavam desaparecidos. Ele não conseguia entrar em contato, por isso pedia ajuda da polícia. O filho e a nora eram recém-casados. Haviam casado há pouco mais de 6 meses. O marido, Tran, era sócio de um restaurante, responsável pela administração do estabelecimento. Ele geralmente trabalhava no local. A noiva, Choi, era uma atriz. Ela se apresentava em um grupo de teatro, participava de algumas pequenas apresentações e, vez em quando, demorou apenas 2 anos para que os dois se conhecessem e se casassem. Os pais de ambos concordaram com o casamento. O pai disse à polícia que ele foi no restaurante de seu filho um dia antes, mas não o encontrou. Um funcionário informou que o filho dele não aparecia desde o dia 28. O pai de Chuan tentou de todas as maneiras encontrar seu filho, mas não conseguiu. Do dia 28 até o dia 31, seu filho já estava há 3 dias sem contato. O pai de Chuan achou que algo estava errado, então foi para a delegacia para relatar o caso. Depois que a polícia soube do assunto, imediatamente enviaram alguém ao apartamento de Chuan e da sua esposa para que uma investigação fosse realizada. Eles viram um cachorrinho assim que abriram a porta. O pai de Chuan disse que o cachorro era muito amado por eles. Se tivessem viajado para um lugar distante, certamente teriam levado o animal com eles. Quando a polícia entrou, percebeu que o apartamento estava limpo e arrumado. Não havia sinais de luta ou invasão. A casa parecia muito normal. Com a permissão do pai de Chuan, a polícia vasculhou a sala. Descobriu que havia 4 coisas faltando na casa. As roupas que a esposa de Choi costumava usar, o notebook, as carteiras e passaporte deles. A situação pôde ter sido urgente para os dois, saindo com pressa. Então teriam levado apenas algumas roupas básicas. Eles também levaram a carteira e o passaporte. Parecia que estavam indo para o exterior. No entanto, a polícia verificou os registros de entrada e saída, e eles não haviam deixado o país. Subsequentemente, a polícia recuperou o vídeo de vigilância do elevador do prédio. No vídeo de vigilância de 4 dias antes, quer dizer, da noite de 27 de maio até o início da manhã do dia seguinte, eles viram a esposa Choi e seu marido, Chuan. 27 de maio à noite. Choi não foi direto para casa depois de participar da aula de teatro, mas passou no supermercado para comprar alguns alimentos e outros itens básicos. Depois, voltou para o apartamento. De acordo com o vídeo de vigilância, ela entrou no elevador às 23 horas e 31 minutos do dia 27 de maio, com uma expressão natural, segurando nas mãos o que havia acabado de comprar no supermercado. Parecia normal. O marido, Chuan, costumava chegar atrasado do trabalho,
porque tinha muito o que cuidar no restaurante. Ele apareceu na tela de monitoramento do elevador às 3 horas e 45 minutos no dia 28, o dia seguinte. No entanto, nenhum deles parecia estranho. O mais estranho era que a polícia só encontrou o vídeo de vigilância de quando eles entraram no apartamento. Não encontrou nenhum vídeo deles saindo do apartamento. Sabiam que eles moravam no 15º andar. Deveriam ter usado o elevador para descer. No entanto, o monitoramento do elevador não capturou essa informação. Então, seria possível terem saído sem usar o elevador? Existem 22 câmeras de vigilância neste prédio e todas estavam funcionando normalmente. A polícia verificou todos os vídeos. Não encontraram nenhuma imagem deles saindo do apartamento. Em outras palavras, eles entraram no apartamento, mas não saíram. Porém, eles também não estavam lá. Por isso, o apartamento se tornou uma sala secreta. Eles simplesmente desapareceram lá dentro. O caso raro de desaparecimento em uma sala secreta atraiu a atenção da polícia de Busan. Mais policiais foram enviados para conduzir investigações no local sobre a localização das câmeras de vigilância do apartamento. Descobriram que essas 22 câmeras de vigilância tinham pontos cegos. Depois que os dois saíram, eles caminharam do 15º andar para o térreo através das escadas. Em seguida, caminharam até o ponto cego na parede. Contornaram todas as câmeras por meio de rotas específicas. Enfim, saíram por uma pequena porta no fim do estacionamento. Desta forma, eles poderiam evitar todas as câmeras de vigilância, saindo do prédio sem que fossem vistos. Além disso, o carro deles estava no estacionamento do prédio, não havia sido levado. Então eles realmente partiram assim? Por que eles fariam isso? Essas perguntas tornaram este caso ainda mais estranho. A polícia encontrou algumas novas pistas investigando as mensagens e registros de chamadas do casal Chuan. Dia 28 de maio, às 13 horas e 7 minutos, o marido, Chuan, enviou uma mensagem de texto para o sócio do restaurante. Algo aconteceu na minha família. Vamos fechar por um dia. Sua esposa, Choi, enviou uma mensagem de texto para seu grupo. Ela disse que não estava bem, não poderia participar do ensaio no dia seguinte. Dia 29 de maio, às 18 horas e 28 minutos, Chuan passou todos os fundos operacionais do cartão do banco para o seu sócio. Depois ligou para ele e disse mais uma vez que houve um sério imprevisto em sua casa e que ele não conseguiria ir à loja por algum tempo. O sócio perguntou o que havia acontecido. Chuan disse que no futuro daria mais informações e desligou. Dia 30 de maio, Choi enviou outra mensagem de texto para uma colega que tinha um bom relacionamento no grupo de teatro. Disse: prezada, eu não posso atuar na situação que estou agora. Fui hospitalizada por causa de um acidente novamente, como o da última vez. Me desculpe por desmarcar tão de repente. Não é conveniente entrar em contato agora. Desculpe. Preste atenção nas palavras usadas por Choi na mensagem de texto. Ela disse, como da última vez. Na verdade, Choi sofria de depressão. Já havia tentado suicídio antes e foi para o hospital por causa disso. Os colegas do grupo de teatro sabiam, então ela disse na mensagem, como da última vez. Dia 31 de maio, às 10 horas e 57 minutos. Chuan ligou para o grupo de sua esposa. Disse, minha esposa está no hospital agora, sendo medicada. Não está bem. Ela não vai poder participar de nenhum show. Obrigado. Tchau. Chuan desligou o telefone quando a pessoa do outro lado da linha iria fazer uma pergunta.
A polícia resolveu essas pistas superficialmente. A esposa Choi estava com depressão, então seu marido a acompanhou ao hospital. Mas se este era o caso, para que evitar câmeras de vigilância? Esse comportamento era muito anormal. A polícia descobriu que o contato da esposa Choi com o mundo exterior foi realizado por meio de mensagens de texto no celular. Ninguém ouviu a voz dela, apenas Chuan realizou ligações. Sua última ligação foi no dia 31 para o grupo que a sua esposa fazia parte. Portanto, podia ser concluído que o marido, Chuan, ainda estava vivo no dia 31. Já que a esposa, Choi, estava enviando mensagem de texto, ninguém ouviu sua voz. A única coisa que sabiam era que essas mensagens de texto foram enviadas pelo telefone celular de sua esposa, Choi. Quanto a se havia sido ela quem havia enviado a mensagem de texto, eles não sabiam. A investigação policial estava em andamento. Inesperadamente, o pai de Chuan deu uma informação para a polícia. Disse que havia entrado em contato com seu filho. Dia 2 de junho, ele recebeu uma mensagem de texto do filho, informando que estava bem. O pai de Chuan não revelou mais detalhes para a polícia. Ele disse que acreditava em seu filho e sua atitude mudou drasticamente. Disse à polícia para encerrar as investigações e parar de procurar o filho dele. Após o desaparecimento, a família da esposa, Choi, estava ansiosa. Eles perguntaram sobre a filha e entraram em contato com a polícia. Eles ficaram muito bravos quando viram o pai de Chuan dizendo que não deveriam mais procurar. Por esse motivo, as duas famílias travariam uma grande briga. A família de Choi implorava a polícia para ajudá-los na busca. A polícia achou ainda mais estranho quando as coisas chegaram a este ponto. A suspeita naturalmente se voltou para Chuan e o pai de Chuan. Obviamente, era impossível o pai de Chuan ter razões para confiar no que seu filho dizia, com base em apenas algumas palavras em uma mensagem de texto. Ele devia estar escondendo algo. Portanto, a polícia claramente ignorou o pedido irracional do pai de Chuan para que as investigações fossem interrompidas. Eles continuaram a investigar. A polícia foi aos principais hospitais de Busan. Não encontrou nenhum registro de tratamento ou hospitalização para ele ou sua esposa. A polícia então verificou a localização dos telefones das duas pessoas. Eles também não os encontraram perto de nenhum hospital. Quando Chuan ligou para o grupo de teatro, a polícia descobriu pelo telefone que Chuan estava na verdade perto do seu prédio. Depois de Chuan enviar a última mensagem de texto para o seu pai em 2 de junho, o sinal foi perdido em Busan. E o último lugar onde o celular teve sinal foi perto da casa do pai de Chuan. O lugar onde o sinal de celular de sua esposa desapareceu não foi Busan. O local onde o sinal foi perdido era em Gangdong-gu. Seul, Busan e Seul estão a centenas de quilômetros de distância. O carro dos dois não saiu do estacionamento. Como eles chegaram lá? Foram juntos ou apenas um foi? Justamente quando a investigação policial começou a ficar difícil, outra pista apareceu e tornou este caso ainda mais confuso. A polícia descobriu que o marido teve um primeiro amor. O sobrenome dela era In. Duas pessoas apaixonadas desde o colégio. Eles ficaram juntos por muitos anos e, ao falar sobre casamento, encontraram forte oposição de seus pais. No final, os dois não puderam mais ficar juntos. Depois de terminar o relacionamento, In ficou muito triste. Ela encontrou outro namorado, logo se casou. Chuan sentiu muita dor depois de saber sobre o casamento de In. In se divorciou do marido após 1 mês e meio de casamento.
pois o marido descobriu que In o traía com Chuan. Depois do divórcio, In também ficou muito triste. Ela precisava da companhia de Chuan, mas Chuan desapareceu de repente. Não teve mais contato. Em outras palavras, Chuan já tinha um histórico de desaparecimento. In conheceu seu atual marido 2 anos após o divórcio. Ela foi para a Noruega com seu novo marido depois do casamento. Ao mesmo tempo, Chuan também conheceu sua atual esposa, Choi. Naquela época, os dois já estavam namorando. No entanto, Chuan ainda não estava desconectado do seu primeiro amor, In. Ele também comprou um cartão telefônico para contatar In. A ligação durava algumas horas. Antes de Chuan e Choi se casarem, em 2015, a filha que In teve com seu atual marido morreu na Noruega devido a uma doença. Isso fez In enlouquecer e ficar histérica. Tendo sofrido um severo surto psicológico, ela atribuiu a culpa da morte de sua filha a Chuan. Ela também pediu para que Chuan fornecesse uma grande compensação em dinheiro para que o corpo de sua filha fosse congelado. Ela esperava ressuscitar sua filha um dia. In até ligou e assediou Choi. Um mês antes de Chuan e Choi se casarem, ela avisou para Choi que se ela ousasse casar-se com Chuan, In não os iria poupar. Isso causou um grande impacto em Choi, que estava prestes a se casar. Choi não suportou o assédio de In e por isso mudou o número do seu celular. A polícia investigou In. Ela voltou para a Coreia sozinha no dia 5 de maio. O marido dela também chegou à Coreia alguns dias depois. Isso aconteceu logo após Choi anunciar a notícia de sua gravidez. Após chegar na Coreia, a série de comportamento de In foi muito anormal. Ela não só voltou para sua casa, como também não ficou em um hotel. Ela escolheu ficar em saunas ou em motéis, porque esses lugares geralmente não exigem identificação. Ela usava dinheiro em vez de cartões de crédito durante sua estadia na Coreia para não deixar nenhum registro de consumo. Alguns dias depois de Chuan e Choi desaparecerem, dia 7 de junho, In e seu marido saíram da Coreia mais de 10 dias antes do planejado. Como pode ser visto, o comportamento de In era muito anormal. Ela tinha os seus motivos, então ela era muito suspeita de cometer o crime. Desde que ela saiu da Coreia do Sul, a polícia de Busan enviou uma procuração para a Interpol. Com o auxílio do Ministério das Relações Exteriores, está sendo iniciado o processo de extradição de In. Mas In também contratou um advogado para lutar contra este processo de extradição. Devido ao complicado procedimento de extradição ao longo prazo e as duas pessoas ainda estarem desaparecidas, a polícia da Coreia do Sul não possuía evidências suficientes para garantir o sucesso da extradição. O pai de Chuan, que já havíamos mencionado mais tarde, não apenas desejava que a polícia parasse com as investigações, também pediu para a mídia da Coreia do Sul que não expusesse as fotos de seu filho. A atitude da família da esposa, Choi, era o oposto. Eles esperavam encontrar a sua filha, queriam mostrar as fotos para que tivessem chances de trazê-la de volta. Por isso, apenas o rosto da esposa, Choi, era visto, e o rosto do marido era sempre editado. Em setembro de 2016, 4 meses depois do casal ter desaparecido, uma enfermeira de um hospital disse à polícia que alguém havia tentado prescrever medicamentos antidepressivos usando as informações de Choi. A polícia buscou a câmera e descobriu que essa pessoa era o pai de Chuan. O pai de Chuan, obviamente, tornou-se um dos suspeitos. Talvez ele conhecesse a história mais que ninguém. No entanto, a polícia carecia de evidências substanciais. Ele não poderia ser condenado apenas pelo raciocínio lógico. Portanto, nenhum processo foi iniciado até hoje. Desde o desaparecimento do casal, os 30 milhões de wons no banco não foram retirados. A polícia não encontrou nenhum sinal deles. Dia 11 de março de 2019.
A polícia sul-coreana anunciou que investigaria este caso até o fim. Em um raro momento, exigiu que toda a mídia divulgasse a foto, nome verdadeiro e a idade do casal. Chun Min-gun, masculino, 37 anos. Choi Chang-se, feminino, 36 anos. A polícia sul-coreana não desistiu da investigação por 3 anos. Agora eles apelam para toda a sociedade, esperando encontrar este casal, contando com a colaboração de todos para saber o que realmente aconteceu.